Olá, vizinhos seguidores do X-Pirotadas, há quanto tempo? Olha que eu, mais uma vez, Jonatas Holanda, já estava prometendo vídeos, né, há muito tempo, e agora que eu tô tendo paciência para poder gravar. Mas, agora que eu tô gravando, vai ser um vídeo especial, vai ser um vídeo completo. Eu tava falando para vocês que eu tô acompanhando, que eu tenho acompanhado, que eu estou maratonando o programa X-Pirito, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nesses meus 36 anos de vida, nesses meus 36 anos no meio CH, nunca tinha maratonado o programa X-Pirito em espanhol. Não porque não gostasse, não por ser como o famigerado fã brasileiro de Chaves, mas porque eu ainda tinha dentro de mim alguma esperança de ver o programa X-Espírito dublado e queria guardar a surpresa, assim, de ver dublado pela primeira vez, né? Como se eu estivesse vendo o episódio pela primeira vez. Aí depois que eu vi que jamais, né, teremos essa esperança de ver o programa dublado, então eu comecei a maratonar o programa em espanhol. E estou fazendo reviews de cada temporada do programa X-Espírito. Então, já fiz review da temporada de 1980, já fiz o review da temporada de 81 e agora vamos ao review da temporada de 1982. Fiz aqui umas colinhas aqui que eu vou ler depois, mas porque realmente tem algumas coisas muito interessantes sobre o programa X-Espírito e sobre a temporada de 1982 do programa X-Espírito. Então eu analisei, eu assisti episódio por episódio, sketch por sketch, e a cada dia que passa, eu confirmo aquilo que eu sempre venho dizendo, aquilo que eu sempre disse e que o fã brasileiro de Chaves não gosta de ouvir. O programa X-Espírito é muito bom. O programa X-Espírito é bom. Não é, logicamente, que não tem como comparar o programa X-Espírito com a época clássica do programa, com Ramon Valdez, com Carlos Villagrán. Infelizmente não tem como comparar. São duas fases distintas da trajetória de Espírito, da carreira de Espírito. Mas o programa não é ruim, o programa é bom. O Espírito manteve sua genialidade, ele conseguiu manter o seu humor, mesmo com a ausência de Ramon Valdez, com a ausência de Carlos Villagrán. Mais uma vez, lembrando, né, que muito se deve também pelo fato de que Chaves e Chapolin já não eram mais coisas principais do programa. Então, muitos episódios eram do Chaveco, que não precisava contar com Carlos Villagrán, era do Pancada, que não precisava contar com Carlos Villagrán. Então, ele viu que realmente, se fosse só Chaves e Chapolin, o negócio ia ficar defasado, ia ficar realmente sacal, né? Muito trabalhoso ter que usar o mesmo ator para fazer dois personagens sempre, Chaves, Chapolin, Dona Neves, Chiquinha, Pops, Dona Florinda, enfim. E aí ele viu realmente que ele fazendo o programa X-Espírito, né, ele repartindo o tempo dele com outros personagens, a ausência de Carlos Villagrán e Ramon Valdez seria menos sentida. E foi isso que aconteceu, gente. Foi isso que aconteceu. Pelo menos, pode ser que mais pra frente eu vá morder a língua, né? Eu vá pagar pelo que eu tô falando. Mas até agora, 80, 81 e 82, o programa X-Espírito é muito bom. Teve uma decaída agora em 1982, eu vou dizer por quê. Mas ainda assim, muito bom, gente. É remake, essas coisas, mas eu super recomendo que assista, super recomendo. Então eu peguei aqui minha colinha e eu vou começar a falar algumas coisinhas sobre a temporada de 1982 do programa X-Espírito. Vamos ver aqui. Primeiro, os 7 primeiros episódios são reprises de 1980. Então não sei se isso originalmente foi exibido desse jeito, em 82, né, na época de férias. Mas os 7 primeiros episódios da temporada de 82 são reprises de 1980. O primeiro episódio inédito de 82 já é o 8º episódio. Então já começa aí. 7 reprises e vem o primeiro episódio inédito. Beleza. Uma coisa que eu passei a reparar, um seguidor... eu tava comentando isso com algum seguidor em alguma época que eu não lembro quando. Mas em determinado momento, o X-Espírito passa a usar dentadura. Ele arranca os seus dentes, todos os dentes, e passa a usar dentadura. Coisa que era muito comum naquela época, né? Os adultos arrancaram o dente tudinho, não tratava e tal, preferia usar a dentadura. Então eu reparei que foi na temporada de 82. Pode ter sido finalzinho de 81, mas eu olhei o último episódio de 81, ele ainda tinha uns dentes pretos aqui embaixo. É a partir de 82, curiosidade tosca, né? Mas é a partir da temporada de 82 que X-Espírito passa a usar a dentadura postiça
a famosa chapa. Tá usando lá a dentadurazinha dele a partir de 82. Já nos primeiros episódios a gente consegue observar isso, né? Que ele tinha os dentes podres, pretos aqui embaixo, tudo torto. E em 82, tudo bonitinho. Tudo bem. Mas isso aqui não tem nada a ver com a temporada, é só uma curiosidade tosca, mas enfim. Vamos ver. 1982, 107. Quando eu digo que é o episódio 107, não quer dizer que é o episódio 107 da temporada de 82. Eu tô contando desde o primeiro programa Chespirito de 1980. Então, 80, 81, 82 é o episódio 107. No episódio 107, nos despedimos definitivamente de Ramon Valdés. Ramon Valdés, que havia voltado para o elenco do programa Chespirito em 1981, gravou poucos esquetes, não ficou muito tempo naquela temporada, não participou de outras coisas de Chespirito, como shows ao vivo, o filme Ele Chanfle 2. Realmente ele voltou muito limitado, e eu acho que o Chespirito sabia que ele não ia ficar no elenco, e aí aproveitou todos os esquetes que ele gravou e saiu dividindo para não colocar tudo de uma vez. Então, mesmo o Ramon Valdés tendo saído em 81, e eu digo que julho, agosto de 81, chegou 82 ainda com o sketch dele inédito. E foi o último episódio que nós temos do Seu Madruga, que é o sketch Cantando na Vila, que é uma regravação da bandinha da Vila, uma aula de música, que no final é cantado o clipe Que Bonita Vecindade, Que Bonita Vizinhança, com um elenco completo, né? O elenco completo da época. A Dona Clotilde dança, né? E aparece o teto da vila, é um clipe muito bonitinho, muito fofinho. E o Chespirito tem que trocar a letra da música que falava sobre o Kiko. Ele aumenta os versos sobre a Chiquinha para poder encaixar na estrofe da música que falava sobre o Kiko. E aí é o último episódio com a participação de Ramon Valdés. Coincidentemente ou não, o episódio seguinte à saída do Ramon Valdés já marca a chegada do Jaiminho na vila. Então, assim que o último episódio com o Ramon Valdés, o seguinte já é o primeiro com o Jaiminho, é o que o Jaiminho vai voltar a morar na vila, e é somente aí que o Raul Chato Padilha passa a fazer parte do elenco fixo do programa Chespirito. Aquilo que ele fez em 79, ele ainda não era do elenco do Chaves. Quando ele entrou em 79 como Jaiminho, ele não era do elenco. Ele foi um convidado especial, como todo programa tem convidado especial. Então ele foi um convidado especial, gravou episódios em 79, gravou um ou outro sketch em 80, sumiu em 80, então ele não era do elenco. Em 81, em agosto de 81, segundo a gente vê na biografia do Chespirito, na Caminata por la Solidaridad, na Colômbia, o Chespirito chamou o Raul Padilha para ir junto, como Jaiminho, e foi ali que ele chamou o Raul Padilha para fazer parte do elenco fixo do programa. Ou seja, já em agosto de 81, uma época em que o Ramon Valdés estava aparecendo nos programas. Então, eu acho que desde agosto que o Chespirito já sabia que... Deixa eu apertar aqui. Já sabia que o Ramon Valdés não ia ficar e ele ia precisar de um ator maduro para fazer aquelas coisas, né? Para ficar no lugar do Seu Madruga, ser o novo Seu Madruga, dizer as falas, enfim. As mesmas situações e tal. Então, o último episódio do Ramon Valdés é o episódio 107. No episódio 108, o Jaiminho passa a morar na vila. E aí a gente se despede, ainda no episódio 107, a gente se despede do Ramon Valdés, mas a gente se despede também de outra coisa que eu achei, que eu senti muita falta. E eu vou dizer pra vocês que eu senti muito mais falta disso do que falta de Carlos Villagrán e Ramon Valdés. No mesmo episódio que a gente se despede de Ramon Valdés, nós também nos despedimos das risadas de fundo do programa Chespirito, que é algo marcante, que é uma característica de Chaves e Chapolin e da obra de Chespirito como um todo. Aquelas risadas de fundo que nos ajudavam, né, a tornar a cena mais engraçada e a gente rir mais da situação. Então, o primeiro episódio com o Jaiminho, o episódio 108, da chegada do Sr. Garabito, já é o primeiro episódio em que eles resolveram tirar as risadas de fundo. Na abertura, o Gabriel Fernandes, o marido da Maria Antonieta de las Nieves, ele fala que é como uma forma de respeito ao público. Como uma forma de respeito ao público, este programa não tem risas gravadas. E aí, o Chespirito já explicou que ele acha que
naquela época, ele passou a achar que o público não precisava de alguém dizendo para ele, para o público, em que momento ele deveria rir. Então, eles resolveram tirar as risadas de fundo como uma forma de respeito, né, por achar que isso seria uma ofensa à inteligência do público que não sabia a hora certa de rir. Mas fica uma coisa muito estranha, gente. Fica uma coisa muito estranha você assistir um episódio do programa Chespirito, ter uma piada ali e eles ficam parados no seco, sem nenhuma risadinha de fundo, sem nenhum efeito sonoro. Depois é que eles foram acrescentando os efeitozinhos sonoros para ajudar. Mas fica a piada ali no seco. E aí você não ri. Se tivesse uma risada de fundo, você riria. E não é porque seria uma ofensa à inteligência do público. Tem um documentário no Star Plus, que é o que você não sabia sobre a comédia mexicana, o que você não sabia sobre a comédia brasileira, o que você não sabia sobre a comédia argentina, sobre o humor argentino. E todos esses documentários, o argentino, o brasileiro, o mexicano, fizeram testes. Pegaram uma cena e exibiram para uma plateia com risada de fundo, sem risada de fundo. Com risada de fundo, mais pessoas riram, porque o riso é contagiante. Então não é porque tenha sido ofensivo, não é porque é como uma forma de respeitar o público, mas é porque realmente é muito característica de Chaves ter as risadas de fundo. Então foi um vacilo legal, que eu espero que se algum dia for dublado, né, isso seja corrigido. Mas foi um vacilo legal do Chespirito ter acabado com as risadas de fundo. Gente, faz muita, mas faz muita falta. Muita, faz mais falta que Ramon Valdez, faz mais falta que Carlos. Muitíssimo mais. Mas é isso. Então, a partir do episódio 108, Jaiminho passa a morar na vila e as risadas de fundo somem, infelizmente. Tudo bem, vamos continuar. Assim, nos episódios 114 e 115, são dois episódios do Chapolin, que são os Piratas do Caribe, né? É dividido em duas partes. Ao todo dá o quê? 40 dá 80 minutos, 1h20 de história. É um episódio maravilhoso. É um episódio muito bom. Chespirito gravou no externo, gravou nas praias de Cancún, com um navio pirata de verdade, na praia, no mar. Foi um trabalhão. É uma produção que poderia ser vendida como filme. Muito bem feito, muito bonita a história. E eu fui inventar de assistir com a dublagem que a gente tem disponível, que é a dublagem dos estúdios Gabia, que foi lançada para os DVDs décadas atrás. Foi uma experiência péssima. Foi podre, tirou toda a magia, todo o encanto do episódio. Eu tive que assistir o episódio todinho, uns 120 minutos de novo em espanhol, para poder, enfim, gostar e prestar atenção na história. Vocês sabem que o meu perfil é conhecido por não aceitar crítica com relação à dublagem. Quem vier aqui falar mal da dublagem do Clube do Chaves, quem vier aqui falar mal da dublagem do Multishow, vai tomar um bloco e vai ser escorraçado mesmo, porque aqui não tem vez. Aqui no Chespirito a gente respeita todas as dublagens, porque todas contribuíram para que a obra de Chespirito fosse nossa, né? Ficasse em português. Mas, gente, Gaber não dá. Gente, a Gaber não dá. A Gaber não desce. Não desce, não desce. Quando você escuta o Tata Guarnieri fazendo aquela voz de retardado mental no Chapolin, quando você escuta o Gustavo Berriel, que naquela época era um neném, era um twink, né? Era um jovenzinho dublando o Raul Padilha, que já era sexagenário, não casa, não combina, não dá. E o aspecto técnico da dublagem também é muito ruim, porque até os veteranos, a Marta ficou intragável, o Osmiro ficou intragável, é muito ruim de ouvir. O Baroli no Edgar Vivar, falando, ficou muito, muito, muito ruim. A música que aparece no começo do episódio, né, que é dos piratas, somos todos piratas, a mulher canta fanha, parece que é a Pops que tá cantando. Quero viver no bar. Eu não vou postar trecho do episódio, porque senão eu vou tomar strike aqui. Mas a dublagem é intragável, intragável. Eu sou um inimigo fidagal de quem reclama de dublagem. Eu já disse, digo, redigo e repito, e repetirei sempre que aqui sempre vou respeitar as dublagens de Chespirito. Menos a Gabi, porque puta que o pariu, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Que desperdício, meus amigos, que desperdício. Ai, desabafei. Dava, como eu falei, é um episódio muito bonito, 1h20 de história,
nas praias de Cancún, com o navio pirata de verdade, dava pra Televisa ter vendido pro SBT nos anos 90 e ele ter dublado na Maga. Dava, como fez com Aventuras em Marte da temporada de 81. A Televisa e o SBT, os dois juntos 80 quilômetros, ninguém sabe o que fazer com os dois. Mas enfim, eu queria só, já que estamos falando da temporada de 82, né, não podia deixar de falar dessa situação aí. Continuando, vamos ver aqui. Depois disso, dos episódios 108 e 109, né, por alguns episódios, a gente vê no quadro do Los Chifladitos que o Lucas ele ainda tá tentando ver como é que ele vai ser, né, a indumentária dele. Ele começou, né, depois que voltou, nos anos 70, ele tinha uma roupa, um chapéu diferente, eu acho que não usava óculos, depois passou a usar. Ou foi em 1980 que ele não usava óculos, depois passou a usar. Eu sei que ele foi passeando aí por várias roupas, né, indumentárias, figurinos, pra ser a cara do Lucas pirado que a gente conhece. E na temporada de 82, durante alguns episódios, ele passa a usar um poncho, que é uma espécie de chalezinho mexicano, junto com o chapeuzinho e o óculos. E aí ficou um tempo usando esse poncho, mas a partir do episódio 112 do programa Chespirito, da temporada de 82, é que o Lucas passa a usar definitivamente os suspensórios, que seriam, né, do personagem que acompanharia o personagem até o final do programa Chespirito em 95. Então, camisa preta, de manga comprida, ainda não era de botão, mas já estava começando a ficar a cara do Lucas pirado que eu conhecia pela primeira vez no Clube dos Chaves. É uma coisa legal para se falar. Vamos ver aqui. 1982, episódio 116. No episódio 116 de 1982, eu tive uma surpresa, eu não sabia, eu não lembrava, que o ator Arturo Garcia Tenório reprisava um personagem dele em Chapolin, que fez ele ficar muito conhecido aqui no Brasil, que é o bebê jupiteriano. Então, quando se fala em Arturo Garcia Tenório, a gente lembra do pai do Jaime Palilho, né, do Carrossel, e lembra do bebê jupiteriano do Chapolin. E em 1982, no episódio 116, ele faz novamente um bebê jupiteriano, um episódio totalmente diferente daquele que a gente viu do Chapolin, mas com essa temática do bebê vindo de Júpiter, e o Chapolin tem que cuidar dele, e o Arturo faz de novo o papel do bebê jupiteriano. Então ele reprisa esse seu papel, e nesse sketch, ele além de fazer o papel do bebê, ele também faz o papel dos pais, do pai e da mãe também no final do sketch. Então ele faz a família toda jupiteriana. Eu achei engraçado essa lembrança nele, né, de terem chamado ele para reprisar esse papel. Também no episódio 116, no sketch que os ladrõezinhos vão assaltar uma escola, né? O Chaveco e o Botijão vão assaltar uma escola. E nesse episódio a gente acaba descobrindo que o Botijão conhecia a Chimotrufia desde a infância e que eles se conheceram lá na escolinha. Eles vão assaltar uma escola e ele fala... Então a gente vê que as histórias de Chespirito não tem muito conexão, não tem continuidade. Porque em 1980 ele estava tentando paquerar a Chimotrufia como se não se conhecessem. Aí em 81 já parece casado e em 82 fala que conheceu ela na escolinha, né? Desde pequenos então. E aí, é devido a esse sketch, que ele fala isso, que conheceu a Chimotrufia na escolinha, que gerou uma das maiores fake news do meio CH, que algumas pessoas, inclusive essa semana, falaram pra mim, que é de que, na verdade, o Botijão é um nhonho, e a Chimotrufia é a Pops, e o Chaveco é o Chaves crescidos. Eles três cresceram, né? O Chaves, o Pops e o nhonho cresceram e viraram o Chaveco, o Chimotrufia e o Botijão. Porque os três estudaram juntos na mesma escola, e no episódio da escolinha dá pra notar que é a escolinha do professor Girafales. Mas, gente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Como é que o nhonho, que é um filho de uma pessoa rica, vai se tornar um ladrão pobre, que se chama Gordon Botijão? O nome dele é Febrônio, não tem nada a ver com Gordon. E o nome da Chimotrufia é Maria Expropriação Petronilha, não tem nada a ver com Pops. Na verdade, Pops também a gente não sabe o nome dela. E o nome do Chaveco é Aquiles Esquivel, e o nome do Chaves a gente não sabe. Não tem a menor condição de criar essa teoria fubana. Essa teoria de que o Chaveco é o Chaves e a Chimotrufia é a Pops e o Botijão é nhonho. Daqui a pouco vai dizer que a Marujinha é a Chiquinha, né? Que cresceu e virou rapariga, virou prostituta.
Não faz o menor sentido. Até porque o Xaveco e o Botijão se tornaram pessoas honradas após assistir um episódio do Chaves. Eles assistem em 87, na temporada de 87, eles assistem um episódio do Chaves, do Ladrão da Vila, que é dessa temporada, de 82. E aí, após assistir o episódio do Chaves, eles se convertem e viram pessoas honradas. Então não tem como o Xaveco ser o Chaves adulto, não tem como o Botijão ser o Nhonho adulto, e não tem como a Chimutrufe ser a Pops adulta. Importante eu desabafar, né, desfazer esses maus entendidos. Muito bem, vamos passar adiante aqui. O que mais? 1982, episódio 125. É um episódio de 40 minutos do Chaves que fala da partida de futebol. Eu acho que falta. Para dar 40 minutos, o Espírito pegou roteiros de vários episódios e criou um episódio só de 40 minutos. Aí ele fala dos curtos-circuitos, né? Que dá na vila, leva choque, se não falo em memória, leva choque e tal. E aí nesse episódio 125 do Chaves, de 40 minutos, a partir do futebol, tem uma coisa muito interessante. É a primeira vez que aparece a casa do Jaiminho. Então o apartamento do Jaiminho aparece pela primeira vez no episódio 125. Ele passa a morar na vila no episódio 108, que é naquele apartamento subindo as escadas, do lado da casa da Dona Florinda. E já no episódio 125 aparece o cenário de dentro da casa dele. Curioso, porque tipo, a Dona Clotilde está lá desde o começo da série e até então nunca tinha aparecido o cenário da casa 71. Eu acho isso uma grande injustiça com a personagem, que durante todo esse tempo não tivesse aparecido o cenário da casa dela. Apareceu umas 2 vezes, em 75 e 81, mas a gente deve lembrar que aquele episódio da Casa da Bruxa não é de fato a casa dela, e sim como os meninos imaginam que era a casa da bruxa. Não tinham chegado nem a entrar na casa da mulher. Então, nesse episódio 125, aparece a casa do Jaiminho, que passa a ser um cenário recorrente. Em todos os anos aparece a casa do Jaiminho, até 91, até o último episódio do Chaves na Vila. Até a temporada de 91, que é a última temporada que aparece a Vila, aparece o apartamento do Jaiminho. E a casa da bruxa de 71, como é de verdade, só apareceu 2 vezes, em 82 e em 83. Então, eu acho isso muita injustiça com o personagem. Mas é isso aí. Também é curioso saber que a casa do Jaiminho apareceu no episódio A Partida de Futebol, que é o episódio 125 da temporada de 82. No episódio 126, no sketch As Cartas, que o Pancada e o Lucas vão aos Correios entregar umas cartas, estreia um dos bordões que também vai ficar com a duplinha até o final do programa, que é o bordão formidável. Então, a partir desse episódio, não sei qual foi a origem, eu acho que o X-Espírito nunca explicou, que aí eles passam a falar, tudo deles é formidável. Que em algumas dublagens, em algumas adaptações da dublagem, ficou formigável. Mas formidável eu acho melhor. E aí, a partir desse episódio 126, as cartas, o sketch das cartas, que tudo é formidável. Muito bem. Outra coisa interessante, já estou terminando, gente. Outra coisa interessante é que no episódio 135 é um episódio de 40 minutos do Chaves, que é a venda da vila. A fonte do outro pátio, do segundo pátio, é mencionada, né? Então, já fazia uns 3 anos que o segundo pátio não aparecia, era só mencionado. E assim, eu achei curioso isso, né? Porque o X-Espírito resolveu desaparecer com o outro pátio, nunca mais trouxe o outro pátio, o cenário do outro pátio. Mas ele lembrava da fonte e mencionou para o seu Barbarilho, né? Que era o cara que queria comprar a vila, que no outro pátio tinha uma fonte. E aí perdeu-se uma grande oportunidade de mostrar o segundo pátio, né? E a fonte e tal. E outra coisa interessante é que nessa ocasião, nessa versão de 82 da Venda da Vila, que é um episódio muito bom, inclusive, quem faz o Barbarilho, o cara que quer comprar, é o Horácio Gomes, que é o Godins. Então o Godins saiu, ele que tem um personagem fixo na série, ele foi um convidado especial. Isso é muito estranho, né? Seria a mesma coisa que chamar o Rubem Aguirre para fazer outro personagem, a Angelina para fazer outro personagem dentro da própria série. Então, achei muito estranho ver o Horácio Gomes, que tem um personagem fixo em Chaves, que é o Godins, fazendo outro personagem. Ele já tinha feito em 79, que era o dono do restaurante da Dona Florinda, né? No episódio dos Penetras. Então ele aparece como dono do restaurante, do boteco.
E ele já foi estranho quando eu vi. E aí vê-lo como o Sr. Barbarilli também foi muito estranho em Chaves. Mas mesmo assim, muito bom o episódio também. É um remake igual da versão de 76, com Kiki, com o Seu Madruga. Mas a gente vê que tem umas diferençazinhas, a gente vê o quanto o Sr. Barriga tem um bom coração. Porque na versão de 76 não tem essas falas aqui que eu vou falar, mas nessa versão de 82 tem, né? A Chiquinha pergunta, quer dizer que a gente pode continuar a morar aqui? Aí o Seu Barriga fala, todo feliz, sim. Aí o Jaiminho fala, e não vamos pagar o aluguel? Na versão de 76, o Seu Madruga fala isso, né? E sem pagar o aluguel? E o Seu Barriga só dá aquela pausa e olha pra câmera, né? Dá aquela gaguejada e olha pra câmera. Na versão de 82, ele faz isso, mas de um jeito bem benevolente, ele balança a cabeça e diz que sim. Então, a gente vê como o Sr. Barriga tem um grande coração, porque intencionalmente ele perdoa os aluguéis dos inquilinos. No caso do Jaiminho, ainda fazia pouco tempo que ele havia chegado, então não tinha essa história de que ele devia 14 meses. Os meses que ele está devendo vai ser proporcional ao tempo que ele está no programa. Então tem episódio que o Seu Barriga fala que ele já está devendo 8 meses, porque faz 8 meses que ele estava no elenco. Tem episódio que ele fala que está devendo 9 meses. E aí vai passar um tempo, acho que só depois de um ano é que vai se estagnar nesses 14 meses de aluguel, porque o Chespirito adorava o número 14. Ele sempre dizia que o número 14 era um número eufônico, bonito de pronunciar. Então, no começo o Jaiminho ficava devendo proporcional ao tempo que ele passou a morar na vila. 9, 8 meses. Acho que só depois da temporada de 83 foi que passou a ser os 14 meses de aluguel. Pronto, eu acho que sobre os episódios, basicamente é isso daqui. Mas eu tenho outras observações também importantes a fazer. É que, por exemplo, na temporada de 82, eu pude rever muitas paródias que Chespirito refez. Em 81 não tinha tantas paródias assim, nem em 80. Mas em 82 ele refez muitas paródias. Como, por exemplo, a Frederic Chopin, que eu acho que é o primeiro inédito. Não, é o segundo, é o primeiro inédito de 82, que é um episódio de 40 minutos. Então ele conseguiu transformar a história do Frederic Chopin, que era um sketch dentro do programa do Chapolin, em um episódio de 40 minutos. E ficou muito bom, ficou muito bom. Florinda belíssima como a Aurora lá. Ficou muito bom. Figurino, o roteiro, ficou muito bom. Então eu vi paródias como Frederic Chopin, Cyrano de Bergerac, Napoleão, Don Quixote, a Madame Butterfly, né, da Cho-Cho-San. E aí teve essas paródias aí que ele fez. Eu acho que Fausto, do Goethe, né, do Chirin Chirion do Diabo. Eu não sei se Leonardo da Vinci é 83, mas eu sei que depois vai aparecer Leonardo da Vinci também. Mas em 82 ele ressuscita grandes paródias que ele fez de clássicos da literatura e de clássicos da história mundial. Achei isso interessante também. E aqui, só para terminar, eu quero destacar os episódios, assim, os episódios que eu mais gostei de ter visto nessa temporada. Que eu achei muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Que é, primeiro, o de Frederic Chopin, como eu acabei de falar. Foi muito bom ter visto, foi muito gostoso ter assistido esse do Frederic Chopin, que é o 106. O episódio 107, que é o último com Ramon, cantando na vila. Pela questão sentimental de ser o último com Ramon, de ter o clipe bonitinho. O episódio 110, que é o episódio do Ladrão da Vila. É um episódio de 40 minutos, então ele fez uma mistura, ele pegou o roteiro do episódio do álbum de figurinhas com o episódio do Ladrão da Vila e criou essa versão de 40 minutos do Ladrão da Vila, com o Beni Ibarra interpretando o Seu Furtado. E ali eu vejo o quanto o Beni Ibarra poderia ter sido maravilhoso se tivesse ficado no elenco fixo do programa Chespirito. Eu achei, não sei se foi... Não sei, pode ter sido uma recusa do próprio Beni Ibarra, mas eu acho que se ele tivesse ficado no elenco, olha, teria sido muito top, porque ele tem uma veia cômica maravilhosa. Ele sabe fazer caras, bocas, caretas, a voz dele é engraçada. Se ele tivesse ficado no Chaves como um tio da Chiquinha, o Seu Madroga, ele apanharia muito bem da Dona Florinda, porque tem uma cena que ele leva um tapa, e é engraçado ele levando esse tapa da Dona Florinda, o Seu Furtado. Então... foi uma pena que o Chespirito não tenha aproveitado Beni Ibarra no programa Chespirito. O episódio do Ladrão da Vila, de 82, é muito bonzinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí tem o 114 e 115, que é o dos Piratas do Caribe, que eu já falei.
né, que foi gravado em externa, foi uma super produção, bonito e tal. Episódio 118 e 119, que são 2 episódios de 40 minutos da Festa da Boa Vizinhança. Lógico que não chega nem aos pés da versão de 76, mas ainda assim é um episódio legal, porque tem coisas novas. Eu posso, por exemplo, o trio centenário, quando a Dona Clotilde, Jaiminho e a Dona Neves cantam um bolero no palco, é impagável. O sketch que o Seu Barriga faz, eu acho que no original era para ele fazer com o professor Girafales. Mas o Rubem Naguiri se acidentou nas gravações do episódio e estava com o pé engessado. Quem for assistir a versão de 82, aí isso já tira um pouco do encanto do programa, né? Porque ele fica lá na muleta, isso atrapalha o ritmo do episódio. Mas não era, originalmente, claro que não era para ele estar engessado, foi um acidente. E aí o Edgar Vivar sozinho faz um sketch interpretando 2 gangsters que não tem na versão de 76, que não é original, já é uma regravação de regravação, vamos deixar bem claro isso. Né? Porque tem gente que reclama dos remakes, os remakes é ruim, não sei das quantas, mas a versão da Festa da Boa Vizinhança que a gente conhece, que a gente gosta, já é um remake. O original é de 72, tem uma regravação em 73 para ter essa regravação em 76, que é a que a gente conhece, que a gente tanto gosta. Então quem reclama que Chespirito fazia remake, imagina se ele não fizesse. Nós nunca teríamos visto essa pérola que é a versão de 76 da Festa da Boa Vizinhança. Então ainda bem que Chespirito fez remakes. Ainda bem. Porque senão ele não teria privado de episódios belíssimos. E esse da Festa da Boa Vizinhança de 82 é bom sim também. Não chega aos pés da versão de 76, mas é bom. Tem um clipe Boa Noite Vizinhança no final, que se aplica muito bem em ser cantado na vila, né? Que a gente conheceu ele cantando em Acapulco, na praia, no pôr do sol. Mas o clipe também se aplica muitíssimo bem sendo cantado na vila, porque se fala Boa Noite Vizinhança, fala da vila. Então, eu gostei muito desse episódio, desses 2 episódios também da Festa da Boa Vizinhança. O episódio 121, que é Os Marcianos Estão Chegando, que é o único episódio de 40 minutos do Pancada. A gente nota que para chegar nos 40 minutos desse episódio, o Chespirito encheu muita linguiça. Tem muito texto lá no senso, muita coisa desnecessária. Ele enrolou para dar 40 minutos de pancada no episódio. E ainda assim é um episódio bacaninha. Tem uma regravação em 88, um pouco diferente dessa versão original, um pouquinho diferente. Mas é o único episódio do Pancada que tem 40 minutos. E gostei de ter visto também. O episódio 130, que é o episódio de 40 minutos do Chaves dos Espíritos Zumbeteiros. Lógico que eu não poderia deixar de falar desse episódio, porque é nesse episódio que finalmente conhecemos a casa da Dona Clotilde. É a primeira e quase a única vez que aparece o cenário da Casa 71. A Dona Clotilde vai fazer a sessão espírita, né, nas versões que a gente conhece, de 74 e 77, ela vai fazer na casa do Seu Madruga. Como não tem mais Seu Madruga, ela resolve fazer a sessão com o Janinho na casa dela de casa 71. E pela primeira vez a gente vê o apartamento dela por dentro e vê que é enorme, que é bonito, que ela é uma pessoa bem cuidada, né, que cuida bem do seu lar. Eu gostei muito de ter visto esse episódio. Super recomendo, só faz muita falta as risadas de fundo, mas faz demais. Tanto que nos trechos que eu já publiquei, nas Chispirotadas, eu inseri as risadas de fundo para ficar melhor. Mas é um episódio bom e tem essa curiosidade de ter a casa da Dona Clotilde, que só apareceu depois só mais outra vez no episódio de 83, o primeiro episódio de 83, que eu já assisti, que eu já tô assistindo 83, que é o episódio do Chapolin na vila. Então o Chapolin vai na vila, vai na casa dela, aparece de novo a casa da Dona Clotilde. E aí depois disso nunca mais apareceu, infelizmente. Vamos ver aqui. Um episódio que eu não sei a ordem certa, mas eu sei que ele é da temporada de 82, que é o episódio do teatro do Vicente Tiambon, o episódio La Chuchara. Atualmente ele era, né, exibido na temporada de 84, porque foi reprisado em 84, mas ele originalmente ele é de 82, 25 de outubro de 82. E, gente, pelo amor de Deus, é um episódio belíssimo. Esse espírito mostra o ápice da sua genialidade, dele, da Florinda, cantando, sapateando, dançando e as músicas que tocam no episódio. É um episódio. Raul Padilha canta, né? Faz os dois. O Chespirito e o Raul Padilha fazem uma versão do Se Eu Fuera Rico, If I Were a Rich Man, do musical da Broadway, um violinista no telhado, né? If I Were a Rich Man.
E aí eles fazem uma versão dessa música. Tá certo que quase todas as músicas que o Chespirito toca nesse episódio são versões de outras músicas internacionais. Eu acho que dele mesmo, só o Eso é o amor. Eso. O que ele canta no Dia dos Namorados, o Chaves. Toca nesse episódio também, de 82, do teatro. Do La Chichara, do Vicente Etiambon. O resto é paródia de... Paródia não, mas são versões que ele fez de Candyman, eu acho que é Candyman, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tem a Musicaliza, que é uma versão dele da música Design Music, que é aquelas músicas técnico das boas. Técnico não, techno das boates, né, dos anos 80, que é muito boa também, que a Florinda dá um show dançando. É. E aí, pronto, eu acho que Dança La Dança, que é a última música do episódio, que é uma versão dele de Moses Supposes, do Cantando na Chuva. Então, ele pega muita música que não é dele, ele só faz botar uma letra em espanhol e adapta, mas ficou bem, ficou bom. E o episódio é muito bom, o episódio é muito lindo, gente. Não tem como uma pessoa passar pelo programa... Olha, uma pessoa que passa pelo programa X-Espírito, diz que o programa X-Espírito não presta, ela merecia levar uma pedrada. Merecia. E se eu tivesse com uma pedra perto, eu tacava. Não vou mentir. Porque a gente tem muita coisa bonita, tem muita coisa linda dentro do programa X-Espírito, tem muita coisa engraçada dentro do programa X-Espírito, que perdeu-se um pouco a graça porque tiraram as idades de fundo, mas não é por causa de ausência de ator, não é porque não tem Kiko, não é porque não tem Madruga, não é porque não tem... Não é porque o X-Espírito tá velho, tá gordo. É porque realmente, enfim, mas realmente tem muita coisa... Eu passei por episódio, tem episódio que eu realmente ouvi a força, eu falei, não, eu vi porque eu prometi que ia maratonar e vou assistir, e tive que ver até o fim. Tem, claro que tem. Cada episódio tem 4 sketches diferentes, então contando assim, sketch por sketch, dá centenas de episódios, né, de sketches, de histórias diferentes. Então tem muita história ruim, tem, do Chaves, do Chapolin, mas tem muita história boa também. Essa do teatro é linda, é magnífica. E pra terminar, e detalhe, né, o Raul Padilha, ele é um bom ator. Talvez ele não seja um comediante, né, um humorista, mas ele tem uma pegada como... Assim, lógico, pela idade dele tem algumas falas... Ele fala devagar, fala lento. Isso acaba atrasando o timing da piada. Então tem alguns momentos que a piada não fica legal porque ele fala devagar. Mas é porque, coitado, já teve muita pressa na vida, já tava na idade de ser mais lento mesmo. Mas ele era super... Ele ele dava o gás. As cenas de queda do Raul, um senhor de mais de 60 anos caindo do jeito que ele caía... Rapaz, não é pra qualquer um, não. Você pode ver, por exemplo, a Angelines. As cenas de queda da Angelines é sempre corte de câmera. Aparece a câmera saindo, tirando o foco dela e depois ela já no chão. Então, porque ela não caía de verdade, né? Ela se deitava lá e depois filmava. Mas as quedas do Raul, quase todas, era ele caindo se estabacando no chão, às vezes até sem o colchão, né? Porque obviamente tinha um colchão pra parar e tudo. Mas algumas que a gente vê ele caindo no chão mesmo. Isso para um senhor de mais de 60 anos é porque realmente ele dava o gás, ele se dava pro trabalho. Então, a pessoa vai ir falar mal do Jaiminho, falar mal do Raul Padilha, a pessoa dessa merece muito levar uma pedrada no coco. Porque o homem é um baita ator. Não é tão engraçado, não tem a veia cômica do Ramon Valdez, que era natural do Ramon. Ramon não era ator, não se formou como ator, mas ele tinha uma veia cômica indiscutível. Já o Raul, ele era ator, teve formação de ator, trabalhou no teatro a vida desde que nasceu. Os pais eram atores de teatro, conheceu a mulher no teatro. Então ele era ator de teatro, fez filmes com Cantinflas, interpretou Panchovilha num dos filmes, Cavalho Preto, a Sabate. Então ele era um puta de um ator talentosíssimo. Talvez não tivesse a veia cômica que o Ramon Valdez tivesse. Mas é muita injustiça querer comparar os dois realmente. Então é muito injusto reclamar do Raul Padilha. Se fosse para reclamar, reclamava do X-Espírito que colocou ele nessas situações, né? Podendo ter colocado Benibara, por exemplo, que teria ficado maravilhoso também. E outra coisa também interessante, para terminar, é que em 82 tem episódios perdidos também. Quem acha que episódio perdido é um luxo, uma regalia só de Chaves e Chapolin, o programa X-Espírito também tem episódios perdidos. Então, um episódio perdido que eu posso destacar aqui é o episódio a parte 1 do Chip Pandolfo, que provavelmente foi perdida de propósito. Porque esse episódio do Chip Pandolfo, do Homem das Cavernas, tem 3 versões.
A versão original de 74, o remake de 76 e esse remake de 82. As três versões, a primeira parte, o primeiro episódio é perdido mundial. Tem alguma coisa estranha, alguma coisa que a Televisa não quer que a gente veja nessa história. Ou alguma cena muito pesada, que o pessoal suspeita dele comendo animais, ou alguma piada que poderia pegar mal hoje em dia na Rússia, né? Porque a história se passa na Rússia, o Dr. Popov, não sei das quantas. Eu não sei se é Popov ou Pansov, não sei. Mas pode ter algumas piadas, algumas situações que hoje em dia poderiam gerar um conflito, né? Que poderiam pegar mal na União Soviética, né? Na Rússia atual. Mas o fato é que as três versões, a primeira parte é perdida. E essa segunda remake, né, o de 82, com Arturo Garcia Tenório fazendo o Chip Andolfo, fazendo o Homem das Cavernas. Também tem a primeira parte perdida, o que é uma pena, porque o episódio também é muito bom. Assim, bonzinho, é bom, é bom. Eu, pessoalmente, prefiro a versão original de 74. Até o remake de 76, assim, mesmo tendo Ramon Valdez, Carlos Villagrán, eu não gosto. Eu prefiro a versão original de 74 dessa história, realmente. Mas tem outros episódios de 82 que são perdidos mundiais e que realmente eu não sei porquê. Mas é isso. E agora já estou maratonando a temporada de 83, já assisti acho que os 4 primeiros episódios. E aí quando eu terminar de assistir a temporada de 83, e ainda estou gostando, viu? Mesmo de Chaves. O primeiro que eu assisti de 83 foi do Chapolin na Vila, depois teve uma versão do Escorpião, de 40 minutos. E eu tô adorando. Tô adorando ver a vila mais colorida, a Dona Clotilde com aquele chapéu rosa, o vestido azul clarinho, a Dona Florinda com os bobs todos cor de rosa, porque antes era azul e rosa. Eu acho que por questão do chroma key teve que tirar o azul da roupa, do figurino dela. Porque às vezes ela precisava estar junto com a Pops e tal. Tô gostando muito. O cenário tá mais bonito, o figurino dos personagens tá mais bonito. Eu tô gostando. Então, realmente, eu super indico, gente, vocês, eu recomendo que vocês assistam, se deem a oportunidade de conhecer o programa X-Espírito antes de sair falando. Eu não respeito aquela galera, o famigerado fã brasileiro de Chaves. Desculpa eu estar falando isso de novo, mas é porque realmente não me desce, gente. Esse pessoal que fica falando mal do Clube dos Chaves, dos anos 80 do X-Espírito, é um bando de pau no cu. Não tem outra palavra, é isso mesmo, é um bando de pau no cu. Então, é isso aí, pessoal. Fiquei feliz de estar gravando esse vídeo. Quando terminar 83, volto de novo para gravar. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. A opinião boa. Se for para falar merda, já sabe que eu vou mandar ir para aquele canto, porque eu não sou obrigado. Então quero ver assim, se a opinião boa de vocês. Se vocês têm interesse em assistir. Se for para falar mal, não fala. Não fala. Eu que assisti, vi coisas que eu não gostei e nem por causa disso sair falando mal. Eu poderia dizer quais episódios eu gostei e não gostei, mas eu prefiro falar só as partes boas, que são muitas. Tanto que o vídeo deu o quê? 40 minutos ou mais, deu quase 1 hora. Então é isso, meus queridos. Um beijo e até a próxima oportunidade. Sigam os X-Pirotados no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, enfim, onde for, me sigam os bons.